Sabe, irmãos, para mim estar cantando aqui numa tarde como essa é muito emocionante. Há um ano atrás nós marcamos uma viagem, eu e meu pastor Luiz Hermínio, mas eu não pude estar nessa viagem porque eu dei entrada no hospital com hemorragia nos pulmões, bactéria nos pulmões, os rins parando e um quadro clínico de morte. O médico, eu tinha muita chance de não sair daquele hospital. Eu entrei naquele quarto de hospital, liguei o som e comecei a adorar Jesus 24 horas por dia. Fiquei ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, fazendo muitos exames. E não tinha expectativa, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu não conseguia nem falar direito, eu não conseguia comer, de tanta inflamação. E eu só sabia adorar Jesus. As enfermeiras entravam no quarto, a glória de Deus estava lá. Porque é muito fácil você se emocionar num culto como esse. Mas adoração não diz respeito à emoção. Adoração é um estilo de vida. Por isso eu não vim adorar, eu vim adorando. Quem depende de um culto para adorar é interesseiro, não adorador. E depois de 11 dias, quando foi no 12º dia, Jesus entrou no quarto. E ele disse: vai, eu te libero, filho. Vamos recomeçar. Porque uma das coisas que Deus falou comigo naquele hospital, muitas experiências. Um dia eu posso escrever sobre isso, talvez, não sei se vou escrever, mas muitas experiências durante esses 12 dias. Mas uma que me marcou foi quando ele falou para mim: em nome de coisas lícitas você perdeu coisas essenciais. Usando o meu nome você perdeu o meu propósito. E eu estava ali, incluso, em Mateus 7, 22, 23. Profetizando, pregando, expulsando demônios, operando maravilhas. Mas perdendo o meu Senhor de vista. E tudo que a igreja precisa é conhecer Jesus. Tudo que nós precisamos é contemplar. Uma coisa pedir ao Senhor. O salmista fala no Salmo 27, 4. E a buscarei. Que eu possa morar todos os dias na casa. Eu fui estudar essa palavra casa, no original é Bait, que quer dizer família geracional. Davi não estava pedindo para morar num culto ou num templo. Ele estava dizendo: eu quero fazer parte da tua família para sempre. Eu quero fazer parte da família de Deus para sempre. Para contemplar. Você pode sentar, deixa só eu pagando o preço. Para contemplar, repita comigo: contemplar. E quando eu contemplo, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu proclamo. A contemplação vai fazer você aprender. E você aprendendo, você vai proclamar. O maior problema de uma geração é quando ela proclama o que ela não aprendeu. Quando ela replica uma mensagem que ela não entendeu. Quando ela é usada mais como papagaio do que como um profeta. E ela vai replicando mensagens, frases de efeito. Mas ela não viveu aquilo, ela não contemplou, ela não aprendeu, ela não enraizou aquilo no espírito. E eu saí daquele hospital, irmãos. As enfermeiras chorando, me abraçando, dizendo: parece que era você que estava cuidando da gente. Porque em 12 dias eu não parei de adorar. 4 da manhã eu estava de joelho no quarto daquele hospital. As enfermeiras entravam e elas começavam a chorar de tanta presença de Deus naquele lugar. E alguém me perguntou: Rafael, o que mudou depois do hospital? Eu respondo: o hospital. Eu dei mais de 60 livros, irmão. Meu livro foi traduzido para inglês.
O médico entrou no quarto e disse: cara, você já está famoso no hospital. Eu disse: pelo menos no hospital eu fiquei famoso. Ele disse: é impressionante, todo mundo fala sobre você nesse hospital. As enfermeiras estão falando na hora do almoço. Você já entrou naquele quarto? Você já foi naquele paciente? Porque um adorador, um homem que anda com Deus, tem que transformar os ambientes. Amém, irmãos? A igreja está na terra para transformar os ambientes. A igreja está na terra para transformar a terra, não para ser transformada por ela. Por isso nós não devemos nos conformar com o sistema desse século, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente ou do entendimento. Amém? Você está feliz? Então transforma a felicidade em alegria. Felicidade não é fruto do Espírito, alegria é o fruto do Espírito. Porque às vezes você, para estar feliz, você precisa de dinheiro, de um carro melhor. Felicidade é circunstancial, alegria não. O cara que escreveu "Alegrai-vos no Senhor" estava numa prisão de segurança máxima. Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para cumprir uma missão. Então para de buscar felicidade e alegrai-vos no Senhor. Nem todo feliz é alegre, mas todo alegre será feliz. Amém? Está comigo a minha esposa, o pastor Júnior já falou, a mulher mais linda desse ambiente, Aline Conrado. E é o maior segredo da minha vida depois do Espírito Santo. E junto conosco está nossa Rebequinha. Fica de pé, Rebeca. Fica de pé, Aline. Olha aí, coisa linda. Puxou o papai. Rebeca e a Aline estão comigo, nossos dois. A mais velha e o do meio, que é o Saulo do meio, a Raina, ficaram em casa com meus pais. E elas estão nessa jornada comigo. Deus abençoe. Está meu cunhado ali, Diego. Fica de pé, Diego. Diego e a Naira. É meu guarda-costa. Deus abençoe, Diego. Diego anda comigo desde que era pré-adolescente, irmão. Era da tropa de elite da polícia e eu trouxe aqui para fazer minha segurança. E claro, meu pastor, minha pastora. Cara, sempre que o pastor está aqui, eu paro tudo e caminho com ele pela nação, mas mais para estar recebendo. Hoje de manhã no quarto, eu invadi o quarto dele ali, da pastora, e no hotel, e começamos a conversar sobre coisas do coração. Amém? Porque pastorear é isso, irmão. É vida na vida. É coração no coração. Eu quero liberar uma palavra rápida. Eu tirei o óculos para não ver o cronômetro, mas... Tô brincando, Júnior. Tô brincando. Mas eu quero liberar uma palavra rápida. Eu estava alguns dias atrás, alguns meses aqui em Boston. Eu já vim nessa região, irmão, mais de 160 vezes. Eu já aprontei muito por aqui. Tem dois tipos de gente aqui: os que me amam e os que oram por mim. O pessoal às vezes fala: rapaz, fulano não gosta. Eu disse: rapaz, quem não gosta de mim são dois tipos de pessoa: está endemoniado ou é mau caráter. Mas amém. Então são muitas vindas aqui, irmãos, muitas histórias para contar. E eu sei que é um tempo de colheita nessa região. Há muitos anos, muitos homens e mulheres de Deus têm plantado aqui nessa terra. Alguns pastores que estão aqui, eu já passei na sua igreja, já tomei muito café na sua casa. Mas eu sinto que Deus está gerando um ajuntamento para um grande mover dos céus nessa região. Deus está cauterizando, trazendo fogo no útero da nação, porque a nação vai voltar a gerar. E a América, o Júnior falou de Naamã. A América é um Naamã, é um general, mas tem andado leproso. Mas você sabe qual foi o segredo da cura de Naamã? Um imigrante.
Uma imigrante posicionada apontou a cura para o general. Cadê os imigrantes que vão curar o general? Você não é uma house clean, você é uma profeta disfarçada de house clean. Onde estão as profetas disfarçadas de house clean? Então nós precisamos dar uma resposta. E nesses dias eu estava aqui, antes de ministrar numa igreja, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava pregando. E eu estava pregando algo muito, muito intenso. E quando eu acordei, eu estava dizendo uma frase. E a frase era essa: entendimento, discernimento, posicionamento, resposta. Repita comigo: entendimento, discernimento, posicionamento, resposta. Eu acordei, irmão, e isso ficou latejando no meu espírito. Só que eu tenho buscado do Senhor, irmão, porque o ministério profético, ele costuma a se mover muito com sonhos, com visões. Mas eu acredito que Deus está levantando um ministério profético baseado nas Escrituras, que vai ter sonhos, visões, revelações, profecias, mas na Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então diz: Deus, eu sei que eu sonhei, mas eu preciso de base, eu preciso entender o que é isso. O problema dos profetas, muitas das vezes, é que eles fazem das experiências doutrina. O profeta, ele tem uma visão e ele quer tornar aquilo uma doutrina e quer trazer, sabe, para a igreja aquilo como se fosse bíblico. E muitas vezes não é, é uma experiência. Eu acordei e o Senhor começou a falar sobre a vida de Adão e a vida de Davi. E Deus começou a ministrar o meu coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo Coríntios 11, 3, Paulo diz assim. Eu vou resumir, depois você lê o capítulo 11, 12, 13. Leia a Bíblia é uma bênção, amém? Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida o vosso entendimento, a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo está aqui falando sobre um medo, sobre um temor que ele tem. Ele diz: olha, eu receio, eu tenho medo que isso aconteça. Que da mesma maneira que a serpente enganou e ludibriou Eva no seu entendimento, corrompendo o entendimento dela e fazendo com que ela se aparte da simplicidade, da pureza devida a Cristo, isso aconteça com você. Gente, nós entendemos que sempre profeticamente, quando fala-se de mulher, aponta para a igreja. Uma igreja que tem um entendimento embotado, embaçado, corrompido, ela vai perder o discernimento do ambiente que Deus a introduziu. Eva estava no ambiente, Adão estava no ambiente. Eles não foram criados no Éden, eles foram posicionados no Éden. Deus te posicionou num lugar, mas para permanecer nesse lugar depende de você. Deus acendeu o fogo, mas para manter ele aceso depende de você. E o diabo, a antiga serpente, ele vem tentando e vem atacando de geração em geração o entendimento do povo de Deus. Porque sem entendimento não há discernimento. E sem discernimento não há um posicionamento correto. Ou seja, Eva foi enganada. E Adão também foi enganado através da serpente que corrompeu o entendimento de Eva. Quando Deus entra no jardim, Deus faz uma pergunta: Adão, aonde você está? Eu estava meditando sobre isso,
Para que alguém que sabe tudo pergunta alguma coisa? Deus, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Por que alguém que sabe tudo pergunta? Eu chamo isso de oportunidade para arrependimento. Quando Deus pergunta, não é porque ele não sabe, é porque ele quer ver a tua resposta. Deus não pergunta para saber, ele pergunta para você responder. Podem esses ossos viverem? Você acha que Deus não sabe que os ossos podem viverem? Mas Deus é um Deus que gosta de trabalhar com o homem, que o homem participe. Deus entra e pergunta: cadê você, Adão? Adão se posicionou de uma forma errada. E um entendimento embotado gera um discernimento corrompido e um posicionamento totalmente equivocado e a resposta errada. Eu quero perguntar nessa tarde, como a igreja tem respondido a resposta do céu, a pergunta do céu. O céu está perguntando para a igreja em Massachusetts: aonde você está? Aonde você está, igreja? Será que nós temos entendido, discernido? Ou assim como Eva foi enganada, a igreja tem sido enganada e perdido esse entendimento, perdido a pureza, a simplicidade. Se você ler Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao 12, você vai ver essa situação que Eva viveu. E tudo que foi perdido por causa desse corrompimento na mente, do entendimento. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4:7: a paz que excede todo o entendimento protegerá, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo. Mente e coração. Por que mente e coração? É onde nós somos mais atacados, é na mente. É onde nós somos mais atacados, é na mente. E quando a mente se corrompe, o entendimento se corrompe, o coração vai apagando, vai sendo inflamado. Eu creio que nessa tarde o Senhor vai nos dar uma injeção de ânimo para que nós possamos entrar no novo nível de entendimento. Eu profetizo, irmão, um batismo de entendimento sobre a igreja. Abacuque profetiza no capítulo 2, no verso 14, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Agora, que tipo de glória é essa? Que conhecimento é esse? Paulo fala em 2 Coríntios 4:6: das trevas resplandeceu a luz. Foi Deus que disse, que brilhou nos vossos corações para a revelação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. A cura para todo o corrompimento na mente, para toda distorção no entendimento, está na contemplação de Cristo. Quando eu começo a contemplar Jesus, eu começo a ser curado. É por isso que em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha... Que face é essa? Que rosto é esse? Deus só tem uma face, o nome dessa face se chama Jesus. Se a terra olhar para Jesus, ela vai ser curada. Nós precisamos parar de olhar para a situação, de olhar para o que está acontecendo no mundo e olhar para Jesus, porque a cura para o planeta está na beleza de Jesus. Mas isso vem acontecendo de tempo em tempo. Falta de entendimento, falta de discernimento. E a resposta, e Deus sempre está recomeçando. Porque uma geração não tem contado as maravilhas a outra geração. Sempre há um bloqueio. Mas nós declaramos que nós somos uma geração de Mardoqueus, que vamos introduzir Esté no palácio. Nós somos uma geração que vai se humilhar, que vai buscar a pureza, a simplicidade, botar pano de saco, cinzas, para que os nossos filhos vão na frente para reinar. Nós precisamos entender isso. Só que Eva perdeu esse entendimento, se corrompeu, deram uma resposta errada por causa da falta de discernimento. E aí depois eu orando e meditando, eu vi a vida de Davi. E Natã, irmãos, quando Natã entra no palácio para ganhar tempo,
Natan, quando vai entrando no palácio para confrontar Davi, é como Deus entrando no jardim. E aí Natan entra, confronta o rei, conta uma história. O rei, quando entende que ele pecou, Davi quebra um ciclo adâmico. Davi toma uma decisão que a partir daí ele quebra um ciclo. E no Salmo 51, abra sua Bíblia no Salmo 51. Davi, ele dá uma resposta, irmãos, totalmente diferente da resposta de Adão e de Eva. Na hora que ele entendeu o que ele havia feito, ele não foi para de trás de uma árvore se esconder. Porque, irmãos, quando você peca, Deus não falta o encontro, é você que se esconde. Deus não falta o encontro por causa do teu pecado. Davi se apresenta, se humilha e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria. Regozijem-se os ossos que quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Nós vemos, Júnior, um posicionamento diferente. Por quê? Porque ele não corrompeu o entendimento. Na hora que ele veio e foi confrontado, ele não se escondeu. Por quê? Porque quando há entendimento, há um discernimento do ambiente. Eu vim chamar a igreja de Jesus em Massachusetts, na América, no Brasil, para se reposicionar e discernir o ambiente que Deus está gerando nesse tempo. Foi para esse tempo que Deus levantou a igreja. Foi para essa hora, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em Mateus 16, no versículo 13, Jesus pergunta: o que estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um dos profetas. Por quê? Porque as pessoas olham o resultado. Esse cara faz muito milagre, só pode ser Elias. E vocês? Deus está perguntando para a igreja hoje: o que vocês dizem que eu sou? O que vocês entendem de mim? Vocês me veem como um curandeiro? Como alguém que vai abrir porta? Como alguém que vai responder a tua campanha das 7 semanas? Irmãos, eu estou para lançar uma campanha esses dias. 7 semanas para tomar vergonha na cara. Será que vai alguém? Não. Sabe por que não? Porque as pessoas querem vitória. Querem vitória, querem milagre, querem receber a bênção. Mas essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Uma fé que conhece, uma fé que se aproxima, uma fé que entende que o mundo foi criado pela palavra. E a palavra é Cristo. Quando Davi, ele se joga no chão e diz para Deus: Deus, por favor. Ele não pede pelo trono, pela coroa. Ele não tem medo de perder as coisas. Ele só tem medo de uma coisa: de perder a amizade de Deus.
um posicionamento correto. É por isso que Jesus não é chamado de filho de Abraão. Jesus não é chamado filho de Noé. Jesus não é chamado filho de Elias, de Eliseu. Jesus é chamado filho de Davi. Ele não vem de uma linhagem perfeita, ele vem de uma linhagem arrependida. Ele vem de uma linhagem que se arrepende, que chora, porque se posicionou corretamente. Entendimento, irmão, gera discernimento, que gera posicionamento, que gera resposta. É tempo de responder. É tempo de responder. 2 Samuel 12, do 1 ao 7, você pode ver a história de Natã com ele. Mas nós precisamos mais do que discernir, irmão. Se posicionar de uma vez por todas. Porque quando Jesus fala, Pedro, em Mateus 16 ainda, foi o meu pai que disse isso. Porque quando todo mundo estava dizendo que ele era isso, que ele era aquilo, um cara falou, tu és o Cristo, o Filho. Irmãos, o reino de Deus é sobre paternidade. O reino de Deus não é sobre religião. Deus nunca te chamou para uma religião, Ele te chama para um relacionamento. No dia que alguém disse na terra, e você pode estudar, nós temos alguns teólogos aqui, estudiosos da palavra, é a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja, a minha igreja. Ele só falou quando alguém entendeu. Entendimento gera identidade. Quando alguém entendeu quem ele era, ele libera a identidade. Tu és o filho, pois tu és Pedro. Quando eu entendo quem ele é, eu entendo quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou, eu vou funcionar na minha identidade, não no que os outros dizem. Então a igreja tem que parar de shows pirotécnicos, de muito entretenimento, e tem que entrar na sua identidade, na identidade de qual Jesus falou. Ei, essa é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Uma igreja que entende que Jesus é filho e que Deus é pai. Uma igreja que entende que o evangelho é sobre paternidade, é sobre o amor de um pai falando, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É muito mais do que regras, é muito mais do que religião, é muito mais do que culto. Igreja não é culto, irmão. O culto é uma parte da igreja. O culto é uma reunião onde a igreja se reúne. Mas igreja não é culto. Eu tenho profetizado que Deus levanta profeta do lar. Homens que cuidam das suas mulheres, que cuidam das suas casas, que honram, que amam seus filhos, que transferem, como o Júnior falou aqui, para a próxima geração. Tem alguém comigo aqui, não? Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de mim. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado nunca terá fim. Jesus não vai sentar no trono, irmão, da rainha Elizabeth, de Alexandre o Grande, de Herodes. Jesus vai sentar no trono de Davi. Um homem que entendeu, discerniu, se posicionou e respondeu. Nessa tarde, irmão, quero deixar essa palavra para que a igreja de Jesus venha se reposicionar, ou venha reposicionar-se no seu lugar de autoridade. Existe um lugar que Deus reservou para a igreja na terra, que ela está abrindo espaço para entretenimento, para coisas que não vêm de Deus. Nós precisamos voltar às origens, discernir o ambiente que Deus nos inseriu e dar uma resposta correta. Porque Davi respondeu. Sair da síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Dá desculpa. Foi a mulher que você me deu.
Davi dá desculpa, mas Davi assume a culpa. Davi dá desculpa, ou Adão dá desculpa, mas Davi assume a culpa. E da mesma forma Jesus vem na pegada de Davi. Porque Adão, irmão, sendo culpado, quis ser inocente. Mas Jesus, sendo inocente, se fez culpado por amor a você. Jesus, ele não disse, foi a mulher. Jesus disse, eu morro por ela. Eu me entrego por ela. Então, que nesse tempo nós venhamos entender essa verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 2:7. O que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós nos reposicionamos, entendemos o nosso lugar, nós começamos a entrar e a acessar o lugar que Adão perdeu. E, irmãos, a igreja está voltando para o lugar que Adão perdeu. O entendimento vai abrir espaço para nós entrarmos num lugar que foi perdido por falta de entendimento. Se você vê em Romanos 12, a gente fica muito Romanos 12:2, né? Mas no 3, abre Romanos 12:3. Tem uma chave de Deus no versículo 3 de Romanos. Quem achar aí, lê para mim. Eu quero que alguém leia para mim. Romanos 12:3. Alguém que tem a voz potente aí. Lê para mim, Romanos 12:3. Tem ninguém? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, isso é uma chave para voltarmos à origem. Não pense exageradamente, não pense mais do que convém, não queira saber além da sua capacidade, da medida da fé. O que é isso? O que é a medida da fé que Paulo está ensinando? É uma fé que se relaciona. A medida da fé é a viração do dia que Deus vinha trazer revelações, dia após dia. Quando o homem perde o entendimento, não discerne o ambiente, se posiciona de uma forma errada, ele não tem mais esse acesso. E Paulo está dizendo, pense na medida da fé, ou seja, na medida que você se relaciona, você vai aprendendo. Porque a informação exagerada que o mundo tem trazido, que a internet tem trazido, tem roubado o homem desse lugar de relacionamento com Deus. É muita informação. Mas qual é a medida da fé? A medida que ele se relaciona. Então eu venho convidar você a voltar para um lugar de devocional, de relacionamento. E Deus vai te liberar a medida certa para que você caminhe. A medida certa para que você continue. E para que você não perca Deus de vista. E para a gente terminar, abra 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Fique de pé comigo.
entendimento, discernimento, posicionamento e resposta. Eu quero profetizar sobre a igreja de Jesus. Uma igreja profética, mas uma igreja também apostólica. Mas também uma igreja pastoral. E uma igreja também que trabalha no ensino. E que evangeliza as nações. O pastor Júnior trouxe uma palavra muito relevante para esse tempo. Mas eu acredito que tudo que o diabo tem trabalhado na falta de... engodando o teu entendimento. Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Por isso que a fé blinda o entendimento. A fé blinda a semente. O entendimento. Ouvindo alguém o evangelho do reino, não entendendo, vem o maligno e rouba a semente. A fé blinda a semente. A fé protege a semente. O entendimento, o conhecimento de quem é Jesus vai proteger a semente que foi lançada na terra. Nós declaramos uma igreja saudável, que entende, discerne, se posiciona e responde. Nós profetizamos uma igreja que vai trazer a revelação de quem Deus é para a terra. Uma igreja que vai parar de brigar por teologia, que vai parar de querer ter razão e que vai para a cruz, no lugar que nós precisamos estar, entendendo, discernindo, se posicionando corretamente. Irmão, um homem posicionado é acelerado no propósito. Você lembra quando Elias profetiza para Acabe: pega o teu carro e vai, porque vai chover. A Bíblia diz que Elias se posiciona e ele coloca a cabeça entre os joelhos. E a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu na frente da carruagem de Acabe. Quem fica com Deus, irmão, sai depois e chega primeiro. Quem está posicionado. Alguém pode dizer: não, mas olha, o fulano está crescendo. Às vezes não está crescendo, está inchando. O crescimento de Deus não é muitas vezes numérico. Porque se um crescimento é só numérico, não é de Deus. Um crescimento saudável é um crescimento também em números, mas em qualidade, em conhecimento, em verdade, em pureza, em simplicidade. Deus quer que a igreja cresça para baixo. Crie raízes. Porque quem tem asas e não tem raízes, irmão, não pousa em lugar nenhum. Deus quer dar raízes e asas para a igreja. Nós vamos voar porque temos um lugar para pousar. Nós vamos alcançar lugares altos, mas nós temos nossas raízes profundas em Deus. Chega de emoção, de sensacionalismo, de ser levado por ventos de doutrina. Não, nós vamos entender o que Deus quer de nós. Porque há um propósito. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. E é chegado um novo tempo, Nova Inglaterra sobre ti. Nova Inglaterra, é chegado um novo tempo sobre ti. Assim diz o Senhor. Escute, assim diz o Senhor. A partir da Nova Inglaterra, Deus vai recomeçar algo nos Estados Unidos. É por isso, pastor Benhu, que Deus está trazendo tantas pessoas para cá. Pergunto: por que você veio? Eu não sei, Deus mandou eu vir. Deus está gerando, Júnior, um ajuntamento para um tempo específico. Ei, um tempo de entendimento, discernimento, posicionamento. E quando eles ouvirem o grito, vão dizer: o que está acontecendo? Ei, é o útero da nação que voltou a gerar. É o útero da nação que voltou a gerar. Fazem 12 anos que eu choro por essa nação. Já são mais de 38, 40 estados que eu pisei pregando o evangelho. E aonde eu chego, é pastor ferido, pastor machucado. O que é que a palavra de Deus diz? Fere o pastor e as ovelhas o quê? Outro dia eu estava ferido. Aí eu fui orar. Jesus disse assim: filho, é só tu não ficar ferido que as ovelhas voltam.
Sabe por que as ovelhas vão embora? Que o pastor fica ferido, ele permanece ferido. Ei, sara logo, irmão. Para de ficar lambendo ferida. Sara logo. Se reposiciona. Se reposiciona, porque as ovelhas... Ei, um pastor ferido espanta as ovelhas. Um pastor curado atrai as ovelhas. Eu profetizo cura nos pastores. Levante suas mãos. Cura. Uma igreja saudável tem pastores saudáveis. Uma igreja saudável tem profeta saudável. Uma igreja saudável tem evangelista saudável. Mestre saudável. Ei, meu irmão, Deus está trazendo cura para a sua igreja. Porque como dizemos, Iás e Xará, curados para curar, curados para servir. Nós profetizamos cura na nação americana a partir de uma igreja saudável, de uma igreja posicionada, de uma igreja alinhada e cheia da graça de Deus. Se você crê, aplauda o nome de Jesus.